Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NBA junto com meu amigo Ricardo Stabolito, editor do Jumper. Hoje falaremos sobre janela de trocas da NBA, faremos uma prévia da janela de trocas da NBA, a janela que a gente fala muito de janela de trocas e tal. A janela de trocas está aberta, já está aberta há meses. O que acontece é que a janela de trocas fecha no dia 5 de fevereiro, às 5 da tarde, o horário de Brasília, próxima quinta-feira. Inclusive, se tudo der certo, teremos live no canal falando sobre as principais negociações e tudo que acontecer. Quando tem o prazo, é aquela coisa, né? A gente precisa de prazo pra funcionar, né? Tipo, tem um trabalho que eu preciso fazer, e aí você começa a fazer quando... tipo, uma hora antes do que você tem que entregar. E a NBA não é muito diferente, precisa de prazos para ela funcionar, por isso que acontecem muitas negociações ali na reta final da janela de trocas. E como eu falei, eu estou aqui com meu amigo Ricardo Stabolito, editor do Jumper. Ricardo, vou jogar a bola para você já com o primeiro nome aqui que a gente vai discutir. Eu separei uma lista de jogadores e times que podem ser compradores, podem se mover. Eu vou alternar um jogador, um time, e vou jogar a bola pra você falar sobre um cara que eu já falei bastante aqui no podcast, e eu tô bem curioso pra saber a sua opinião, Ricardo, que é o Giannis Antetokounmpo. O Giannis, ele se machucou, sofreu uma lesão na panturrilha, ele meio que se autodiagnosticou como de 4 a 6 semanas fora, e aí a gente pensa, né, faltou uma semana aí pro trade deadline. Será que foi o último jogo do Giannis Antetokounmpo com a camisa do Milwaukee Bucks? O que você acha? Boa noite. Primeiro a gente tá aqui na dobradinha, live podcast. Boa noite, Ricardo. E o que você acha? Boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Gabriel, boa noite. Cara, aliás, primeiro, como todo bom brasileiro, né, a NBA tem que ter prazo para tudo acontecer no último momento, né? A gente tem que deixar para 24 de dezembro, 5 horas da tarde, para preparar a ceia. Assim, me pega muito o autodiagnóstico do Giannis, né, cara? Ele chegar assim já falar, ó, não me enche o saco 4 a 6 semanas que eu não vou aparecer em quadra. Ó, já deu, me dei um tempo aí, cansei do time, cansei de rumor, me deixa inquieto um pouco. Olha, eu acho eu acho que já acabou há muito tempo, esse é o problema. Só que assim, eu admiro, ao mesmo tempo que eu acho que acabou há muito tempo, eu admiro o Bucks, a força de vontade do Bucks de dar all-in em cima de all-in, né? É uma, pegando aí na pegada do Oscar, é uma batalha atrás da outra, né, cara? Ele vai dando all-in em cima do outro e vai arranjando um jeito. E eu acho que até foi um pouquinho além, quando usou a anistia no Damian Lillard, meio que já foi um pouco além. E como até a gente já discutiu outras vezes, aqui o problema é que ninguém quer acabar com a relação que acabou, né? Então, o Giannis não quer sair como o cara que pede troca, o Bucks não quer sair como o time que vai desistir de um jogador, porque o Bucks sabe que, assim, para aparecer um Giannis Antetokounmpo é de 50 anos em Milwaukee, infelizmente. Então, é um pouco complicado, mas eu acho que essa relação já acabou e eu acho que aqui chegou ao extremo, cara. Eu acho que o Bucks não consegue fazer mais nada com o que ele tem aqui. Eles até vão tentar, eu acho que eles vão tentar, eles vão dar uma forçada, vão tentar uma última cartada aqui. Não duvido que eles fechem uma troca aí, repasse o que ainda tem de escolha de draft para fazer alguma coisa, mas eu acho que acabou. O problema é que, assim, trocas por jogadores como o Giannis, elas acontecem no off-season, elas não acontecem com a temporada em andamento. Assim, só um maluco que nem o Nico Harrison para trocar um cara desse tamanho no meio da temporada. Cara. E o Bucks precisa que seja no off-season, eu acho, porque eles precisam capitalizar o extremo em cima dele. Eles gastaram muitos ativos, eles se colocaram num buraco muito grande para tentar segurar o Giannis. Então, eles precisam de tudo que eles puderem tirar de quem for que faça essa troca. Então, na off-season, você tem mais gente posicionada para absorver contrato ruim, porque o Bucks vai ter que mandar contrato ruim. Você vai ter uma maior
clareza sobre as escolhas de draft dos times, onde cada time vai escolher também, ou onde cada time escolheu. Então, a minha questão eu acho que essa troca para off-season não é para agora, mas a relação acabou, né, Gabriel? Chegou, né? É aquele bem que você falou, né? All-in em cima de all-in. Eu já fiz esse ponto aqui no podcast algumas vezes, né? Eles deram all-in quando eles trocaram pelo Jrue Holiday, né? Eles mandaram um monte de ativo pelo Jrue Holiday. E quando você dá um all-in, você sabe, né? Você vai gastar ali e depois você vai pagar depois, né? E o Milwaukee Bucks pagou, né? E deu certo, eles foram campeões. Só que aí eles deram um all-in por cima do all-in que foi o Damian Lillard, que fracassou, né? A troca fracassou, né? Só que aí eles deram um all-in em cima do all-in, em cima do all-in, que foi fazer o stretch, né? No contrato do Damian Lillard, né? Que para trazer o Miles Turner, né? Que já foi... O Damian Lillard já foi um pouco de desespero, né? O Damian Lillard já foi um pouco ali, queremos manter o Giannis Antetokounmpo no nosso time. E eu também acho que vai ser uma troca da off-season. Tem um time que a gente vai falar ainda nessa lista que eu acho que faria sentido essa troca acontecer nesse momento. Vou falar logo, o Atlanta Hawks. Porque o Hawks tem uma das escolhas do Milwaukee Bucks, né? E aí se o Hawks coloca essa escolha na mesa e aí permite ao Bucks tancar ali com mais... sem peso na consciência, aí eu acho que vale a pena, né? Tirando isso, se você é algum time muito desesperado, quiser pagar algo muito acima, né? Porque nesse momento tem muito time desesperado. Eu só acho que também vai ser um tema desse podcast. E, assim, alguém tem que fazer um contador de quantas vezes, Ricardo, eu e você citamos em podcast o segundo apron, né? O second apron, né? O segundo teto salarial. Que tornou muito difícil fazer troca na NBA, né? Você encaixar, né? E você tinha, sei lá, vamos supor, você tinha 10 times no último, quando não tinha o second apron, que gostariam de ter o Giannis Antetokounmpo. Agora você tem um número bem menor porque se torna um risco muito maior, né? Você ter mais um cara que vem se machucando recentemente, né? Então eu acho que o Giannis, eu acho que ele ainda fica no Bucks. De repente, acho que talvez a gente veja pouco ele quando ele retornar dessa lesão, mas é como você bem falou, é uma relação que já acabou há muito tempo. Bom, e o que as pessoas às vezes não entendem é que, assim, trocou o Giannis, acabou, o Gabriel. Então, assim, não é só o Giannis. Vai ser uma avalanche. Você tem que trocar Miles Turner, você tem que trocar Caio Kuzma, você tem que arranjar algum jeito de se livrar do Caio Kuzma. Idealmente se aparecer... o Caio Kuzma vai ser o imposto pro time que vai trocar pelo Giannis, né? O Giannis, você tem Miles Turner. Tipo, o Bucks vai ter que trocar o Miles Turner. Assim que ele trocar o Giannis, porque o Miles Turner só faz sentido como uma peça para segurar o Giannis, como um encaixe para o Giannis, como o Brook Lopes foi lá atrás. Então, assim, é uma avalanche, não é um movimento isolado. Não faz sentido se segurar com esses caras. Eu acho que por isso, toda essa reformulação que vai ter que acontecer, eu acho que ela é muito mais plausível no off-season do que agora. Agora, nada impede que alguém ligue lá e ofereça, né, Gabriel? Assim, perguntar não ofende. É nessa pegada que você tem que trabalhar agora. Verdade. Vamos passar aqui para outro time que eu já falei sobre recentemente, que eu queria a opinião do Ricardo, que é o Golden State Warriors. A equipe era apontada como uma das principais, sei lá, compradoras nesse mercado, né? E aí teve a lesão do Jimmy Butler, que meio que pausou tudo, né? E ainda existe a possibilidade deles usarem o contrato do Jimmy Butler para trocar por alguém, né? E eu levantei a possibilidade deles fecharem uma troca com o Dallas Mavericks pelo Anthony Davis, né? E seria ali o último. A gente falou sobre o all-in, né? Seria, usando um termo aqui de NFL, seria o Hail Mary para tentar salvar aí essa reta final do Curry, né? Mas um pouco antes da gente começar a gravar, saiu mais uma notícia de algo que já vem sendo noticiado há algum tempo, que é o Warriors quer trocar o Jonathan Kuminga pelo Andrew Wiggins, né? O cara que eles basicamente se desfizeram, né, na troca para adquirir o Jimmy Butler, agora querem de volta. O Kuminga voltou a rotação e imediatamente se machucou.
se machucou, né? Vamos botar umas aspas aqui, né? Mas o que você acha? Você acha que o Golden State Warriors vai se mover? Vai... Porque eu acho que é outro time que, cara, é triste, mas eles conquistaram 4 títulos. Não tem muito, 4 títulos, 6 finais da NBA. Mas aqui eu acho que não tem mais como salvar. Eu acho que chegou ao fim. O que você vai querer é dar um pouco de dignidade ali para esses últimos anos do Stephen Curry. Mas não tem uma versão, não tem uma movimentação que faça esse time ser um candidato no Oeste. Eu concordo. Eu acho que, assim, mexer mais ainda, sabe? Eu acho que o Warriors vai tentar alguma coisa, vai fuçar o mercado, vai ver o que pode fazer e tal. Mas eu acho que eles devem ficar quietos, cara. Sabe? Sinceramente, eu acho que eles devem ficar quietos. Sabe? Guarda o que você tiver. Assim, esse era o seu. O que eles têm que pensar? Esse era o meu último ano, agora o meu último ano tem que ser o ano que vem. Porque, assim, machucou o Jimmy Butler, sinto muito, então empurra. Mas, assim, sabe qual é a questão para mim, Gabriel? Eu acho que a questão é a melhor chance que eu acho que nesse momento, entre todas as trocas, todos os universos que a gente pensar, do Warriors e melhor do que cair na primeira rodada dos playoffs, por exemplo, é talvez o Kuminga estourar. Eu acho que talvez seja a única chance que assim, o Warriors vislumbre de superar um pouco as expectativas. Então, sabe, eu sei que o Kuminga não quer ficar lá. Eu acho que até o Jimmy Butler se machucar, o Warriors estava sendo basicamente para fazer o papel de imbecil segurando o Jonathan Kuminga nessa história. Mas assim, eu acho que pelo encaminhamento que as coisas tiveram, com o Jimmy Butler se machucando, eu acho que o melhor que o Warriors faz é ficar quieto, sabe? Joga essa temporada com o que tem, não vai dar, não vai rolar e empurra para o ano que vem, porque é só você empurra a sua última chance para frente, por mais que assim, eu como você acho que a última chance já foi. Eu acho que 2022 foi uma última chance muito bem aproveitada. Talvez 2023. 2022 foi um plus, né? Eu diria até que É, era inesperado, completamente inesperado. E você esperado. olha pra trás, assim, eu sinto tem um conjunto de particularidades daquela temporada que explicam aquele título, né? Tipo, lesões dos Nuggets, o Boston Celtics não estava pronto ainda e tal, e foi meio que um plus mesmo aquele título. Eu acho que assim, o Warriors meio que pensa, olha, 2022 prova que se eu ficar aqui meio que no bolo, vai que, né? É, Então eu me mantenho aqui e vamos ver. Mas assim, eu acho que nesse momento, até para preservar o futuro do time e para talvez vislumbrar uma melhor chance do que ele tem agora, até com o Jimmy Butler recuperado, embora o Jimmy Butler é um cara de 36 anos de idade, né? Às vezes a gente sim, esquece um pouco isso, né? Jimmy Butler é um cara que teve um histórico de lesões, acho que é um pouco subestimado o histórico de lesões dele, sim, tem bastante lesão, fica muito tempo parado sim. e já tem 36 anos de idade, mas talvez, sabe, tem momentos que é melhor não mexer, sabe? Aceitar sua derrota com dignidade e vai, sabe? E vamos pro ano que vem e vamos lá. Mas eu acho que o Warriors vai tentar, viu, Gabriel? Eu acho que ele vai fuçar e vai tentar e vai cutucar a ferida. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que deveria ficar parado, mas acho que é muito difícil ficar parado enquanto o Stephen Curry daqui a 2 meses vai fazer 38 anos e tá jogando no nível que ele tá jogando ainda, né? Eu acho que eles vão tentar alguma coisa, mas enfim, eu acho que não vai ser positivo. Até porque, como eu digo sobre o LeBron, como eu já disse sobre o Kobe, quando o cara vai chegando nessa idade aí, 36, 37, 38, Gabriel, tudo desmorona muito rápido em potencial. Assim, pode ser Menos o uma, LeBron, né? uma pisa. É, mas assim, pode ser uma pisou Sim, errado em quadra e a carreira acabou, sim. sabe? Foi o que Pode ser aconteceu com o muito Kobe. rápido. Exatamente o que E aconteceu com o o, Kobe, né? Ele o, rompeu o tendão de Aquiles e aí foi basicamente 2 temporadas de despedida, né? Foi uma turnê de despedida de 2, 3 anos. É. Basicamente foi isso, né? Vamos passar pro próximo cara aqui, que aqui é um cara que a gente não falou, que eu não falei aqui ainda no programa, né? É Domantas Sabonis. Domantas Sabonis e ele pode ser o primeiro ali do êxodo no Sacramento Kings, né? Mas eu acho, cara, eu gosto do Sabonis como jogador.
mas eu tenho minhas questões se você pode brigar de verdade se o Sabonis é um dos seus 2 melhores jogadores na equipe. E eu acho que o Sabonis é meio que um pôster do que a gente falou antes sobre, os times vão querer correr menos riscos com a falta de flexibilidade na folha salarial. E aí você olha pro contrato do Domantas Sabonis, né, eu tô até abrindo aqui, ele tem um salário a partir da próxima temporada de 42, 45 e na terceira próxima temporada da outra 27, 28, 48 milhões. Não é dos piores, mas ainda assim cada time basicamente pode pagar 2 salários máximos e o Sabonis seria um desses 2 caras. Não acho que tem muitos times dispostos a transformar o Sabonis num dos seus 2 franchise players, e aí eu acho que reduz drasticamente o valor de troca dele. E eu não acho que o Sacramento Kings consegue muita coisa por ele. Eu acho que pode acontecer pelo Sacramento Kings pensar, a gente precisa apertar o botão do reset. Mas eu não imagino que vai ser uma troca como um cara como o Sabonis teria de valor 5 anos atrás. Eu acho que o Sabonis, sinceramente, eu acho que, assim, quando a gente olha para jogadores como Anthony Davis, por exemplo, a gente discute a perspectiva de troca dele, a gente vai falar dele ainda, eu acho que o Domantas Sabonis é subestimado, porque esse é um cara que disponibilidade não é um problema com ele, apesar dessa temporada estar sendo um ponto fora da curva. Ele perdeu 27 jogos essa temporada. Sim. Mas, assim, nas últimas 6 temporadas, ele sempre jogou mais de 60 jogos, média de quase 20 pontos e 12 rebotes por jogo na combinação de todas essas temporadas. Então, assim, um cara muito seguro, você sabe o que ele vai fazer em quadra. Agora, assim, ele é um caso curioso, porque Sacramento tem esse conjunto enorme de jogadores que, se aparecer alguém querendo trocar, o Sacramento tem que trocar, porque não tem mercado, esses caras não tem um grande mercado. DeMar DeRozan, eu gosto de DeMar DeRozan, e eu acho que o DeMar DeRozan nunca jogou mal na carreira, assim, nunca jogou, não tem uma temporada que você aponta o DeMar DeRozan e fala, jogou mal essa temporada. Mas, assim, o valor de mercado dele é o que é. Zach LaVine, mesma coisa. Sabe? Esses caras, os principais nomes do Kings são nomes que, se aparecer alguém interessado, o Kings tem que empurrar, sabe? Tem que fechar o negócio logo para não voltar atrás. O Sabonis é o ponto fora da curva. O Sabonis é um jogador que, como eu disse, ele tem, embora ele seja um encaixe difícil, embora ele seja um jogador oneroso pro que você vislumbra dele no papel num projeto campeão, ele é um cara que tem valor. Ele é um cara que tem um valor relativamente. Ele é mais jovem do que o DeRozan, por exemplo, sabe? Então, assim, talvez ele seja a grande esperança do Kings de fazer uma troca realmente boa, uma troca que consiga ativos relevantes. Por isso, eu acho que o natural, o ideal, seria ser trocado na off-season. Mas o King sempre faz as coisas errado, né? Então vai saber se não é agora. Posso dizer qual time tem a cara de um destino pro Domantas Sabonis? É um time que tá na nossa lista aqui para discutir. Eu acho que a gente já pode até avançar para ele, que é o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, que saiu notícia nessa terça-feira, querem ser compradores. Querem brigar para chegar nos playoffs da NBA, né? O Chicago Bulls, que é o rei do play-in, né? A gente sabe todo ano, é o play-in, o oferecimento do Chicago Bulls. E seria Chicago Bulls Atlanta Hawks, mais uma vez, se a temporada terminasse hoje. Eu consigo ver o Sabonis indo pro Chicago Bulls e essa diretoria do Chicago Bulls se convencendo que a gente tem um núcleo aqui. A gente tem o Matas Buzelis, que eu gosto bastante, Josh Giddey, que eu gosto, e o Sabonis, que a gente acabou de falar. Mas passando pro Chicago Bulls, eu acho que o Chicago Bulls é um time que pode correr um risco por uma desses All-Stars ali, o cara que já foi All-Star, mas que tem questões, que o contrato não é ideal, que o time está querendo sair do contrato. Eu acho que o Chicago Bulls vai ser um time que eu diria que é uma das maiores probabilidades de time se movimentar.
mas o histórico recente do Chicago Bulls, não tô dizendo que vai se movimentar bem, mas ainda mais tratando do histórico recente dos Bulls. Mas um cara como Sabonis eu consigo ver facilmente pintando num time como o Chicago Bulls. O Bulls, a questão com o Bulls é que o Bulls tá ansioso, né? Ele já tentou ser antes na cartada com o DeRozan, LaVine e Vucevic, que segue lá, e não rolou, e ele tá ansioso para fazer essa roda girar, sabe? Ele precisa mostrar alguma coisa. Eu acho que o próprio Carlos Sovas precisa mostrar alguma coisa. O Carlos Sovas foi um dirigente que chegou com muito peso no Bulls, com muito cartaz no Bulls, né? Como diria os mais antigos, mas assim, é o cara que, quando você vê o trabalho prático dele, ele tem muito pouco para apresentar, né? Especialmente dentro do que ele já fez em outros lugares. Então, acho que é uma possibilidade mesmo. Acho que faz muito sentido o Bulls ser um comprador no mercado, se ver como um comprador no mercado, né? Tem algumas peças interessantes para trocar. O Vucevic, contrato aspirante do Vucevic, né? Você tem o Ayo Sumo, é um jogador que tem um contrato relativamente bem pouco custoso, na verdade, porque ele apresenta quando ele tem espaço, né? Quando ele tem espaço, ele joga bem. Eu acho que ele é uma peça interessante para alguém, para um time em reconstrução, por exemplo, pegar em uma troca. Kobe White. Kobe White, obviamente, né? Que o Kobe White é uma questão um pouquinho mais complicada por causa da questão contratual dele, né? Que ele vem para uma extensão, mas é um jogador que claramente, para o contrato que ele tem, ele entrega mais, ele entrega bem mais do que ele custa. Então, eu consigo ver o Bulls fazendo esse tipo de movimento. O meu problema é essa questão da ansiedade do Bulls. Eu acho que o Bulls é constantemente muito ansioso para fazer as coisas, sabe? O Carniçovas chegou lá e foi muito ansioso para tentar fazer as coisas. E é curioso porque eles conseguiram uma base, aos poucos está pintando uma base jovem lá com Josh Giddey, com Buzelis, mas não, né? Precisa enfiar alguém veterano ali para dar resultado logo e tal, né? Eu não sei, eu olho assim o que o Bulls tem feito, eu acho que o Bulls quer resultado por resultado. Eu não vejo o que o Bulls quer fazer. O plano do Bulls é ganhar jogo, sabe? E eu não sei se tem alguma coisa maior por ali. No tal da ideia do filme da origem, né? Que você tem que plantar a ideia essencial na cabeça da pessoa. Eu acho que o Bulls não está plantando a ideia essencial, ele está plantando a ideia grandona lá, o caminhão, e não tá abastecendo ele, né, para andar, sabe? Eu acho que é uma postura muito pequena do Chicago Bulls para um time que tem o peso do Chicago Bulls para a NBA, que fica localizado na terceira maior cidade dos Estados Unidos, né? Mas o dono do Chicago Bulls é um cara que, pô, ele se importa em ter a renda do jogo do play-in, né, cara? E por isso ele faz esse tipo de movimentação sem se preocupar no longo prazo. Eu acho que é um time que deveria ter paciência, porque o Josh Giddey é muito novo ainda, o Buzelis vem mostrando um potencial. Você tem ali, claro, não são certezas, mas você tem algo ali para você construir, né? E é o time que trocou duas escolhas de primeira rodada alguns anos atrás pelo Vucevic, uma delas virou o Franz Wagner, né? Você agradece como torcedor do Orlando Magic, né? Não reclamo. Né, está bonito, mas é um time que precisa construir algo, né? E aí, se o time piora, né? Aí fica preocupado se vai ter alguns jogos que os ingressos, sei lá, não vai vender ingresso, ou o pessoal vai comprar menos pipoca e cerveja na arena, né? Vai comprar menos camisa, né? Que é um absurdo. Um time do tamanho do Chicago Bulls tem que pensar, usar como norte para decisões. Decisão tem que ser qual a decisão que vai levar a gente mais perto de conquistar um título. E o Chicago Bulls parece que qual a decisão, o que vai manter mais a gente perto relevante e vai manter a torcida ali comprando camisa, comprando ingresso e gastando, né? Pô, é bizarro. O Bulls ele é mais ou menos isso. O Bulls, eu não vou comparar o tamanho do Bulls, tamanho em mercado, em potencial, com o Lakers, mas eu espero que você entenda. O Bulls é um time do tamanho do Lakers sendo gerido do tamanho do Bucks, por exemplo. É isso que eu quero dizer, do tamanho do Magic, né? É um time que tem o terceira maior cidade dos Estados Unidos por trás dele
e que pensa assim, quero jogar, pô, vamos pro playoff jogar 5 jogos, sabe? É meio que nessa pegada. Deveria ser tipo Lakers, Celtics, Warriors e Bulls. E eles destruíram tudo que eles construíram nos anos 90, né? E aí o pessoal fala, os haters, né, falam, né, Chicago Bulls é uma grande franquia ou teve o Michael Jordan? E cada ano que passa, a segunda opção parece ser a mais certa. Os caras fizeram o quê? Eles fizeram ano passado uns 4, 5 jogos de homenagem ao Derrick Rose. Aí de novo fizeram uma semana de jogos pro Derrick Rose. Assim, pô, beleza, Derrick Rose é um ídolo da franquia. Mas o objetivo aqui pô, vamos vender mais ingressos, né? Vamos vender mais coisa e tal. É bizarro, eu acho bizarro. Porque esse é o foco do Chicago Bulls. e Inacreditável. uma coisa que certamente o Bulls acho é muito ruim pro Bulls é que o Michael Jordan não se presta a esse papel, né? Sim. Porque se o Michael Jordan se prestasse a esse papel, cara, o que eles iam sugar o bagaço da imagem dele Aquele é meme da brincadeira. vaquinha, né? Aquele meme do Sim, cara. exato, é perfeito. É. É isso. Tem sido o Derrick Rose, né? No último ano e meio, né? Vamos avançar aqui agora e falar sobre um jogador que é o Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., né? O pessoal fala. Tem muito na NFL, né? O Drake May, né? É o apelido do Drake May, é Drake May. Antes dele já tinha o Michael Porter Jr. Esse é um cara que vem sendo especulado há muito tempo em trocas. Eu só queria ter sua opinião, Ricardo, porque assim, a gente viu duas versões do Michael Porter Jr. A gente viu a dentro do Denver Nuggets, um time competitivo, e ele consegue ser ali parte de um time que, porra, foi campeão. Ele consegue jogar um basquete competitivo, mas oscila. A gente viu oscilar muito, questões físicas, no Denver Nuggets e tal. E agora a gente tá vendo a versão do Michael Porter Jr. que tem luz verde total. Faz o que você quiser. Brooklyn Nets não tá preocupado em competir. E os números dele são espetaculares, né? A gente sabia que ele era um arremessador talentoso, né? Um cara com capacidade ali pra... Eu tô tentando conferir. Ele tava com 27,8 pontos por jogo a última vez que eu vi. Ele... 24,9. 27,8 acho que eu exagerei. 24,9 pontos por jogo, 38,9 arremessos de 3. Eu acho que, idealmente, o Michael Porter Jr., você quer que ele seja algo entre esses dois extremos, né? Um cara ali que faz as coisas necessárias para você competir, mas que tem essa capacidade, cara, com a altura dele, o nível de arremesso que ele consegue matar com consistência é algo bem especial. Eu só fico pensando assim, cara, acompanhando a NBA há tanto tempo quanto eu acompanho, eu acho que as trocas que são tão óbvias quase nunca acontecem. Então, a gente passou algum tempo ali. Não, Ken Johnson vai ser trocado pelo Brooklyn Nets. Não tem como ficar. E ele foi ficando, até que ele foi trocado. Eu acho que pode ser algo parecido, porque eu acho que o Brooklyn Nets também seria inteligente. Eles não tem por que dar o Michael Porter Jr. pra ninguém. E o time vai ter que pagar algo pelo Michael Porter Jr., né? E aí, na hora do vamos ver, volta aquela minha ressalva. Eu tenho dificuldade. O grande interessado parecia ser o Golden State Warriors, mas pós-lesão do Jimmy Butler, sim, se você coloca ele, Jimmy Butler e Curry, é uma coisa. Aí você vai colocar Michael Porter Jr. e Curry, é um passo lateral, na minha opinião. Então, por mais que eu acho que ele tem bola pra jogar um time competitivo, eu tenho dificuldade de ver um destino pro Michael Porter Jr. Eu acho que essa passagem pelo Nets ajuda as pessoas a terem essa percepção de que ele pode ser o melhor dos dois mundos. Ele pode ser o complemento e ele pode ser o cara para, em alguma noite, em alguma circunstância específica, ele assumir o show. Isso é interessante, sem dúvida, isso tem muito valor. Agora, é o que você disse, assim, o Nets não tem pressa, ele não tem necessidade de doar o jogador para ninguém, está numa situação muito confortável dentro do possível, afinal, um time com um caminhão de derrota, mas, enfim,
sabe? É um time que está numa situação relativamente confortável. O Nets, aliás, o Nets é interessante. O Nets ele passou por um momento muito bom no final do ano, se eu não me engano, né? E é o pior time em janeiro da liga, se eu não me engano, assim, muitos altos e baixos. Mas dentro desses altos e Eu acho o Jorge baixos, Fernandes um bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. não era para ter um momento. A questão era para ser o ano inteiro que é agora, assim, tipo, ser o pior time da liga o ano inteiro, mas que bom que teve um bom momento. Eu acho que mostra muito sobre o sucesso do Michael Porter, o bom treinador que o Jorge Fernandes é. Agora, essa é a grande questão. O Nets vai trocar, o Nets não precisa, não está correndo da polícia, não precisa sair fazendo negócio correndo com ninguém, Michael Porter. Sabe quem que eles têm que fazer correndo? Ken Thomas. Ken Thomas, sim, é um cara que, se alguém chegar lá e falar, quer saber, Nets, eu te dou 2 escolhas de segunda rodada aí. Eu pego isso aí, o Nets vai ter que olhar assim e vai ter que falar, talvez, sabe? Talvez o caminho seja esse. Ou seja, uma escolha de segunda rodada e vai. Mais Agora, arremesso Michael pro Porter não é isso. Egodemin, né? Tem que dar mais minuto pra É esses tipo. isso. Draftaram 50 mil guards, né? Esse pessoal tem que jogar. Tem que jogar esse É, pessoal. Agora, você sabe, esse é o ponto. Eu acho que além de não estar com pressa, eu acho que o jogador que eles têm pressa em trocar, na verdade, é o outro nesse elenco. Então, sim, assim, tem coisas. O que eu quero dizer o Nets tem coisas mais urgentes a fazer nesse elenco do que trocar o Michael Porter pela primeira. Talvez não é pela primeira proposta que chegar, é a primeira boa proposta que chegar. Talvez o Michael Porter seja um cara para você segurar e fazer um leilão lá na frente, sim. porque vai ter gente interessada, sabe? Essa é a grande questão. Agora, vai saber, assim, se alguém chegar com 2 escolhas de primeira rodada de draft pelo Michael Porter agora, você tem que parar e tem que pensar, Sim. sabe? Você é vender na alta. É. E eu até acho que eles estão numa posição bem melhor, porque foi uma troca muito criticada, né? A troca que eles fizeram com o Denver Nuggets. Mandaram o Cam Jordan, né? E o. Cam Jordan? Cam Jordan. Tem tanto O Kim Johnson. Cam Ken Johnson. Johnson. Cam Johnson, isso. Cameron Jordan, grande edge rusher do New Orleans Saints. Eles mandam pra lá e recebem o Michael Porter Jr. e uma escolha de primeira rodada, que parecia um retorno pequeno ainda. Ainda mais depois que o Desmond Bane foi por 4 escolhas de primeira rodada e tudo mais e tal. Mas o que o Michael Porter Jr. tá jogando, ele se valorizou muito. Eu acho que a tendência em algum momento, ele dá um bom retorno pro. E pouco se fala sobre como o Cameron Johnson ele foi bem menos o fator que a gente esperava para o Nuggets até do que se imaginava. Assim, ele É, não é o que todo mundo esperava. Assim. Ele não não é o é. estouro que todo mundo imaginava. Eu acho que o pessoal tem muita boa vontade com ele, né? Mas. Tem. E aí ele chegou a se machucar, e agora o Jokic tá um tempão fora e tal, mas realmente, né? Até agora, assim, em retrospecto, a Sabe, troca parece a muito gente boa achou pro. uma. É, A gente achou uma baita troca pro Nuggets, sabe? é, A gente ficou aqui elogiando semanas no Nuggets pela troca, sim. sabe? Não, É. na prática. Vamos passar pro próximo agora, que é a dupla do New Orleans Pelicans, né? Que é o Trey Murphy e o Herb Jones, né? Que eu até acho que são patamares bem diferentes. Eu acho que o Herb Jones, bom cara ali pra você ter na rotação como defensor e tal. Agora, o Trey Murphy, outro cara que o Pelicans não tem nenhum motivo pra trocar barato, né? Ele é um ala que arremessa de 3, que defende bem, que tem mostrado cada vez mais a capacidade dele de criar e tal. Então aqui, eu acho que é uma troca muito cara também pra acontecer no meio da temporada, porque eu acho que a gente tá falando aqui de um retorno tipo Desmond Bane e Mikal Bridges pro Trey Murphy. Sabe, assim, primeiro, Trey Murphy, eu tô abrindo aqui 22 pontos por jogo. Assim, eu acho que a gente não tem a real dimensão, porque a gente não tá prestando muita atenção no Pelicans. A gente não tá nem aí pro Pelicans. Esse cara faz 22 pontos por jogo e, assim, a gente tá falando nele no que ele pode ser ainda. Ou seja, tem mais para crescer, tem mais para aparecer. Então, ele é um grande jogador e talvez o que seja diferente aqui, Gabriel, é que assim, eu não vejo o Michael Porter como uma peça para o futuro do Nets. Eu acho que o Nets, em algum momento, ele é revenda. O Nets vai capitalizar em cima dele. O Trey Murphy, por outro lado, talvez
eu acho que seria um pouco diferente. O Pelicans deveria olhar para ele e falar: quer saber? Talvez eu devesse segurar esse cara. Talvez esse cara aqui, o Zion, se eu conseguir aí essa pegada de ter ele saudável e trazer um veterano que me traga um pouco mais de consistência, que seja o glue guy certo para juntar com o que o Derrick Queen já tem sido. Talvez eu tenha alguma coisa aqui, se a gente, lógico, treinar, fazer uma pré-temporada legal e ter de fato todo mundo saudável, não ficar todo mundo se lesionando, como sempre acontece no Pelicans. Sabe, eu acho que talvez o ponto diferente aqui seja só isso. Seja, eu acho que o Pelicans deveria considerar mais ver o Trey Murphy como uma peça a longo prazo do que o Nets ver o Michael Porter. Mas os dois é o mesmo caso, assim, não há motivo nenhum para correr. O Pelicans, convenhamos, Gabriel, assim, o Pelicans não tem motivo para correr porque ele já está cagado. Ele já trocou a escolha para rodada dele esse draft. Assim, sabe? Às vezes, de novo, aquela situação, às vezes mexer no que já nisso aí, talvez você consiga piorar. Sim. O Joe Dumars é especialista nisso. O Joe Dumars é um dirigente que tem um histórico muito ruim, especialmente recente. Então, assim, talvez deixe quieto. O Herbie Jones eu acho que é um outro caso. O Herbie Jones não apressa também, acho que cai no mesmo sentido, mas tem um contrato bom porque ele entrega, mas é um jogador que eu acho que ele tem mais cara de revenda. Assim, e ele tem mais cara também de alguém para chegar nesse momento da temporada, faltando 20, 30 jogos para terminar a temporada, e ser o cara, e ser a última peça. Eu acho que ele tem mais cara do que o Trey Murphy nesse momento da carreira. E eu acho que o Herb Jones também, eu acho que é o Herb Jones que a gente vai ver enquanto ele estiver na NBA, né? Eu acho que ele já é um produto final. Eu acho que o Trey Murphy ainda tem mais alguma coisa ali potencialmente, né? E sobre a troca, né? Eu acho que é interessante porque foi uma troca que todo mundo destruiu no Orleans Pelicans, né? A troca que eles subiram no draft pelo Derek Queen, né? E deram uma escolha não protegida, né? E parece, você vê várias pessoas que você pode confiar falando que receberam mensagens de outros times da NBA, tipo, caralho, o que tá acontecendo, né? Por que eles estão pagando isso, né? E aí, o Derek Queen tá sendo um dos melhores novatos dessa temporada, jogando muito bem o Derek Queen, né? Só que a questão é a seguinte, né? Tipo, óbvio que o Derek Queen sendo um bom jogador ajuda bastante em retrospecto essa troca. Mas a comparação que eu faço é tipo, pô, você tá morrendo de fome e aí você paga R$200 por um combo do McDonald's. Pô, matar tua fome. Mas ainda assim você pagou R$200 nisso, né? E o Derek Queen é meio isso, né? Tipo, beleza. Vocês conseguiram um bom jogador que vocês queriam, mas o Hawks teria feito por menos essa troca. Sim, claro que é difícil falar sim, né? Mas eles pagaram muito acima da curva o preço de uma troca como essa. Mas enfim, vamos passar por um assunto muito próximo ao meu coração agora. Claro. Só um último detalhe, Gabriel, rapidinho. Eu acho que essa troca vai parecer melhor no final da temporada, porque assim, o Pelicans é um time que não tem motivação para tancar, então eu acho que ele vai ganhar jogo até o fim do ano e vai passar muita gente ali e vai acabar ali com a 7ª, 8ª pior campanha. Ainda assim, né? É isso. Vamos passar para um assunto muito próximo ao meu coração agora, que é o Detroit Pistons. Detroit Pistons que... Olha, eu vou ser bem sincero, né? E vocês não podem me acusar de hater porque é o meu time. Mas eu achava que era fogo de palha. Eu achava que, começamos ali, o calendário não estava muito complicado e tal. A equipe ainda tem 4 vitórias tem 5... Os Knicks estão... Os Knicks. Foi isso o tempo que era os Knicks. O Boston Celtics está 5 jogos atrás, o Knicks está logo ali, né? 6,5 jogos atrás, né? 6 vitórias atrás dos Pistons. Os Celtics estão 4 vitórias. Tá gravando aqui na terça-feira à noite. E aí eu acho que tem 2 opções, tem 2 caminhos pro Detroit Pistons. Vamos atacar esse ano que a Conferência Leste está ainda mais fraca do que de costume, ou vamos ter paciência com esse núcleo? Eu gostaria de saber a sua opinião como uma pessoa que não tem o ligamento emocional que eu tenho com o Detroit Pistons. O que você faria? Você seria mais agressivo? Vamos atacar enquanto o leste está fraco? A gente pode chegar na final da NBA? Ou vamos ter paciência
vamos desenvolver esse núcleo jovem. Eu fico meio dividido, porque assim, naturalmente eu sou um cara conservador. Então, assim, eu olho para isso e falo, para que Detroit vai mexer nisso? Sabe? Às vezes fazer uma troca no meio da temporada, você estraga o que tá bom, sabe? Você corre, aliás, esse é um risco muito grande com um time que tá na condição do Pistons. O Pistons tá líder do leste, assim, uma baita folga para esse momento da temporada, se você pensar bem. Pro nível que a NBA é hoje, todo mundo colado, né? Assim, a diferença entre o terceiro e o décimo do Oeste é tipo 2 jogos, assim, ter 5 de vantagem em relação ao segundo colocado é um mundo de diferença. Então, assim, para que o Pistons vai correr esse risco? É assim que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Pistons tem uma peça para trocar, que é um cara que ninguém está falando nada, mas é claramente alguém que você deve pensar em trocar, que é o Jaden Ivey, e que tem valor, e que é claramente um jogador que um time em reconstrução que tem alguém vai olhar e falar, tá, eu troco meu veterano para apostar nesse cara, sabe? E o Pistons meio que tem que tomar uma decisão sobre ele, já que está chegando a hora de estender agora nessa off-season. Então, assim, se você não vai pagar, você troca agora. Você consegue alguma coisa por ele agora, se você não vai pagar. Porque o impacto dele na rotação ele é muito menor do que a gente imaginava, do que a gente projetava. Hoje o Dennis Jenkins, por exemplo, pode-se dizer que tomou. O que era para ser o Jaden Ivey é o Dennis Jenkins, que saiu do nada e é ele. E é quem assumiu ali de forma muito mais consistente ali o espaço que deveria ser do Jaden Ivey. Então, assim, eu acho que o Pistons tem que olhar o que ele consegue pelo Jaden Ivey. Acho que é uma coisa que ele tem que fazer nesse momento. Acho que é uma coisa que, independente de ter medo de mexer no que está funcionando, acho que tem que fazer. Porque se você não vai pagar, Gabriel, eu não vejo qual é o ponto em segurar ele, porque ele claramente não é ele não é o motivo pelo qual você está líder do leste com cinco vitórias, com 5 jogos à frente do segundo colocado. Entendeu? Então, se ele não é um fator, ele é um ativo e você não vai pagar por isso, você não vai manter ele, né? Vamos lá, vamos ver o que o mercado me dá por esse cara. Eu. Se eu tivesse que pender mais para um lado, seria o lado de vamos seguir com esse time. Não vamos mexer. Mas. Acho que pensando como se fosse um espectro, eu acho que é um time que pode fazer uma movimentação mais auxiliar, né? E é exatamente isso. O que Jaden Ivey, um contrato e uma escolha nos consegue, né? Mais um arremessador, mais alguém desse tipo. De repente, Jaden Ivey, eu acho que o máximo seria Jaden Ivey e o aspirante do... Eu acho que o Tobias Harris agora não lembro se é aspirante ou não, mas o contrato do Tobias Harris e o Jaden Ivey algo. Eu acho que envolver Alçar Thompson, envolver Ron Holland, envolver Isaiah Stewart, envolver Jalen Duren, aí eu não faria. Eu não acho que é hora de ir com um all-in. Eu até acho que é mais justificável hoje do que um mês atrás, porque a minha posição um mês atrás era, pô, vale a pena você ir fazer uma troca tipo, por um Lauri Markkanen, pelo Giannis, sei lá, e beleza, você vai ganhar o leste, e aí você vai chegar na final da NBA e você vai ser trucidado pelo time que sai do oeste. E aí, um mês depois, o Jokic ainda não voltou a jogar, deve estar perto de voltar a jogar. O Thunder vem tropeçando mais do que o esperado. Eu acho que é mais plausível hoje o time que venceu o leste ser campeão da NBA do que um mês atrás. Porque antes você pensava, tipo, os 3 melhores times da NBA são os 3 melhores times do Oeste por uma boa margem. Hoje, eu acho que essa margem diminuiu. Mas ainda assim, eu acho que você tem que copiar o que vem tendo sucesso na NBA. E o que vem tendo sucesso na NBA é essa abordagem mais paciente, é desenvolver o alça, ver o que você no Von Holland, manter essa profundidade e não fazer uma movimentação grande agora que te deixe sem opções no futuro.
E outra coisa, Gabriel, assim, se eu vou pensar se eu acho que meu núcleo não está pronto, se eu acho que não é isso, o que eu faço? Eu troco agora, eu queimo ativos agora e faço uma troca que no meio da temporada mexendo num time que está funcionando, ou seguro tudo e entro na briga pelo Giannis, por exemplo, no off-season, sabe? E eu, Entendeu? eu até acho que o Pistons é um time que ele é muito mais. Essa versão do Pistons é muito mais desenhada pra temporada regular do que pros playoffs. Assim como todo Sim. time que é aquele heliocêntrico, e é um time heliocêntrico ao redor do Cade Cunningham, que hoje é, sei lá, um dos 10 melhores jogadores da NBA. Mas é um time que fez uma série boa contra os Knicks na temporada passada. E também acho que não é. Sim, perde na segunda rodada dos playoffs, uma série que não é. Tipo, perde pros Celtics. Segunda rodada dos playoffs, sem ser muito competitivo. Eu acho que não pode se desesperar também. Eu acho que o time tem que ter calma, porque pela primeira vez em muito tempo tem algo, né? Tem alguma. Tem uma base. Pô, você tem o Cade Cunningham, você já tá muito acima, né? Porque você tem um cara que pode ser primeiro time ao NBA nessa temporada. Né? Então, eu acho que tem que ter paciência. Um cara que não pode ter muita paciência é o Anthony Davis. Ele. A gente vai passar um pouco mais rápido pelos próximos. Parecia que ele ia estar fora da temporada. Não está fora da temporada. Mavericks continua querendo contratar ele. Eu falei num vídeo recentemente que. A gente citou no começo do podcast, né? Eu acho que a última cartada do Warriors seria transformar Jimmy Butler, escolhas no Anthony Davis e vendo o que vai dar. E eu acho que seria bom até pro Dallas Mavericks, porque eles poderiam tancar em paz esse último ano. E aí ano que vem, Kyrie volta, Jimmy Butler volta, Cooper Flag. E se eles tiverem sorte na loteria de novo, essa classe do draft parece absurdamente profunda. Eu acho que não faz sentido pro Dallas Mavericks ter o Anthony Davis na folha salarial, né? Só que eles têm uma questão, né? Eles não podem se desfazer do Anthony Davis porque é o cara que foi trocado pelo Luka Doncic, né? Então, se fosse num vácuo, eu acho que é melhor pro Dallas Mavericks não ter o Anthony Davis do que ter o Anthony Davis. Porque eu acho que eles deveriam ir na direção oposta, ter mais tentativa de encontrar um cara ali para você ter potencialmente uma baita dupla com o Flag e esse cara. Mas essa questão da troca do Luka, eu acho que tem grande chance do Anthony Davis ainda estar no elenco do Dallas Mavericks depois da quinta-feira. Eu acho que tem também. Eu acho que você tem que ter o pé atrás de investir num cara desse. É complicado. Infelizmente, O é próprio um Mavericks, né? Porque excepcional vai ter que dar uma jogador. extensão contratual para ele eventualmente, né? E esse é o ponto. Eu acho que o Mavericks está numa situação muito difícil, porque esse é o ponto. O Mavericks fosse melhor resolver agora, o Anthony Davis. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo você trocar ele, mais cedo você se livra da bomba que é você negociar uma extensão de máxima de 275 milhões por 4 anos para o Anthony Davis. E a gente sabe que o Anthony Davis e o Rich Paul não vão deixar um centavo nessa negociação, eles vão querer o máximo. Então, assim, quanto mais empurrar para frente, mais essa extensão é uma realidade. Então, talvez fosse melhor resolver agora. O problema é, sabe, quem agora? Você precisa de dois para trocar. E, assim, o próprio Anthony Davis está machucado agora. Por mais que você queira, o Anthony Davis está machucado nesse momento. Então, assim, o Mavericks está numa situação meio. Eu acho que o Anthony Davis é uma situação um pouquinho mais complicada do que parece, para resumir o que eu tenho para te dizer, exatamente por causa dessa extensão. O New York Knicks pode ser um time interessado por Anthony Davis, porque parece que eles não estão satisfeitos com o Karl Anthony Towns. Sensação que, tipo, temporada passada, a gente teve momentos que eles não estavam satisfeitos, aí eles estavam muito satisfeitos, parecia que eles iam ao NBA, aí eles não estavam satisfeitos. Aí esse ano, eles tiveram uma fase muito ruim, agora deram uma respirada na última semana, né? Mas a grande questão com o Knicks aqui é que se eles fizerem alguma movimentação, vai ser o Towns ou vai ser o Giannuno. Porque você não pode mexer nos parças da Universidade de Vila Nova, né? Galera que jogou junta. E eu até acho que o Michael Bridges, nesse momento, ele é meio introcável. Eu vi um tweet muito bom sobre o Michael Bridges, que era tipo: você precisa de 12 pontos, o Michael Bridges vai lá e te entrega. Você precisa de 25 pontos essa noite, o Michael Bridges te entrega os 12 pontos. Eu acho que é um contrato meio difícil de trocar, mas você acha que os Knicks
vão mexer nessa base, porque é um time que, assim, acho que por muito tempo passou por debaixo do radar por conta do Cleveland Cavaliers ser uma decepção ainda maior, que eram os dois times que a gente esperava no leste. Mas por ser o New York Knicks, acho que se tornou uma história maior, né? Era um time que era um dos favoritos para chegar na final da NBA. Você acha que eles vão se mexer? Você acha que eles vão mexer em Towns, vão mexer em Ujanobi? Qual o seu palpite? De novo, eu acho que é um time que vai fuçar, mas eu acho que é mais fácil falar e mexer do que fazer, porque assim, talvez seja o elenco mais engessado da liga em termos de tamanho de contrato. São mamutes os contratos que o Knicks tem, né? E talvez você falou do Anthony Davis, talvez um movimento que exista possível, talvez seja esse, seja o Anthony Davis, seja você trocar um mamute por outro mamute, sabe? Porque o Karl Anthony Towns também vai ser elegível por extensão no fim dessa temporada, que também é nessa faixa aí de mais de 240 milhões por 4 temporadas. Então, assim, é complicado. E vamos ser sinceros, Talvez o que exista. Towns e Brunson não se encaixaram como tão bem quanto se imaginava, né? Isso, o que eu acho é que assim, o Towns, se ele for. O grande problema é que se o Towns vai ser mais do que um espaçador de quadra, se ele vai ser mais do que um mero espaçador de quadra para você, ele precisa ter volume, ele precisa ter bola na mão, e eu acho que o Brunson não é um jogador para fazer essa movimentação rápida de bola. Os times do Brunson, eles não vão ser times de dinâmica de movimentação de bola. Por quê? Porque é um time, na pegada do heliocentrismo. O Jalen Brunson não é um jogador egoísta, mas é natural que esses times sejam heliocêntricos com ele, porque ele é um cara que vai parar, vai chamar um bloqueio e vai fazer o jogo. É assim que funciona com ele. Então, acho que a grande questão é, com um jogador como o Jalen Brunson, o Karl Anthony Towns nunca vai ser muito mais do que esse cara para espaçar a quadra. Ele é muito difícil você pensar em ele sendo muito mais do que isso. Esse é o problema. Só que o Knicks, o problema do Knicks é essa folha salarial de mamutes que ele tem. Né? Mikal Bridges, gigantesco contrato, Karl Anthony Towns, gigantesco contrato, Jalen Brunson a gente nem fala, deixa quieto, mas não tem meio termo na folha do Knicks. Né? Ou é muito grande, ou não dá nem vale a pena mexer. Verdade. Tem alguns times nessa situação, né? Que, você quer fazer troca pelo jogador tal, né? Só que aí tem a regra, né? Você precisa mandar ou receber 120% do salário que você tá mandando ou recebendo. Aí tem time que tem 3 contratos de 40 milhões de dólares e todos os contratos são 10 milhões ou menos. E aí pra você chegar num cara de 25 milhões, é muito difícil, né? E aí fica... O Knicks tá nessa posição que acho que você descreveu muito bem. Engraçado, porque é engraçado que ainda você joga em cima no Second April. Assim, se você tiver no Second April, você não pode receber mais, não pode receber um centavo a mais do que você colocar. Então, assim, e o não que pode já era agrupar difícil, complicar ainda contrato. mais. Você não pode agrupar contratos também, né? Tem que ser um por um, fica impossível. Vamos passar agora pro Memphis Grizzlies. Os dois Jotas do Memphis Grizzlies, né? Que, assim, o Ja Morant tá no trade block. Isso a gente sabe, né? Os Grizzlies querem trocar. O Jerry Jackson Jr. foi meio que o Rich Paul falou e tornou realidade, né? Ele falou e o mundo se realinhou à fala dele no podcast dele, né? E a gente não sabe de fato se os Grizzlies querem trocar o Jaren Jackson Jr., mas se tornou o nome discutido, né? O Jaren Jackson Jr. O Ja Morant, isso é assim, isso é uma notícia aí hoje do Pablo Torre, né? Que o dono do Memphis Grizzlies está envolvido em venda de tecnologia de guerra. Eu não sei para qual, não sei se foi para a Rússia ou para a Ucrânia. Eu sei que é na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Mas enfim, história bizarra, né? Um dono da NBA envolvido nisso, né? Mas enfim, o Ja Morant, depois da troca do Trae Young, acho que o Memphis Grizzlies olhou pro que estão oferecendo e, pô, vamos ver se a gente tenta, sei lá, será que a gente consegue recuperar o valor do Ja Morant, né? Botar ele jogar e se jogar melhor, porque a gente viu o que foi a troca do Trae Young. O valor do Ja Morant não é diferente. O Hawks não conseguiu nada pelo Trae Young. E os Grizzlies, alerta de spoiler, não vão conseguir nada pelo Ja Morant. O que eles vão conseguir é sair do Ja Morant.
E eu não sei se eles têm essa vontade tão grande de simplesmente sair do Jamoran sem receber nada de volta. E o Jaren Jackson Jr. eu acho que eles não vão trocar. Mas não é um jogador que me agrada muito, pra ser bem sincero, mas acho que é o franchise player deles. E eu acho que é um bom encaixe ele com o Zach Edey, né, o encaixe hipotético. Então, acho que a questão aqui é o Jamoran mesmo. Eles vão se convencer que inspirantes pelo Jamoran é o melhor que a gente pode fazer. O Jaren Jackson, de certa forma, para mim, ele é o contrário do Domantas Sabonis. É um encaixe fácil, mas é um jogador que não me agrada muito. Um jogador, duas coisas que ele... São dois pontos que eu não Jogariam bem gosto juntos, eu acho, necessariamente. até. Porque o Jaren Jackson encaixa com qualquer um, essa é a Sim. questão. Mas tem duas coisas do Jaren Jackson que realmente não são intragáveis para mim. O número de faltas que ele comete e o pior de tudo é os rebotes. Assim, é inconcebível para mim um jogador, um pivô do tamanho dele, um ala pivô, um pivô do tamanho dele, pegar 5 rebotes por jogo, 4,9 rebotes por jogo. Acho que esse ano ele está com 5,8, alguma coisa assim. Sim. Sim, nunca passa disso. Eu acho que, para mim, é intragável. Eu sou um cara do rebote. Eu acho que rebote... Zé Boquinha lá fala que lance livre ganha jogo, para mim rebote ganha jogo. Agora, assim, eu não acho que o Jaren Jackson vai ser trocado. Primeiro, porque se o Jaren Jackson vai ser trocado, primeiro você vai trocar o Jamoran. Isso é certo. Assim, para mim, não faz sentido você trocar o Jaren Jackson e não trocar o Jamoran. Eu acho que o Jaren Jackson vai ser trocado quando jogar tudo pro chão. Não vai ser antes disso. E eles botaram o Jamoran para jogar, como você disse, e ele tá jogando bem, e assim tanto faz. Dane-se se ele tá jogando bem. Não é esse o problema, sabe? O problema é o pacote Jamoran. O problema é um jogador que é um encaixe difícil, precisa o tempo inteiro da bola, e assim, fora da bola, é um negativo para você, ele não se movimenta legal sem a bola, não tem noção de movimentação sem a bola, não defende particularmente bem, não se esforça para defender bem, é um arremessador de 3 pontos que evoluiu na carreira, eu acho que já teve melhores momentos da carreira, ele não se importa com isso, E não para tem o mim é a atleticismo impressão que me mais, dá. né? Não tem mais aquele E, atleticismo exata, a isso, mais que ele tinha. e é um jogador de 26 anos que está em declínio atlético, assim, É, né? É um negócio que é pegando o termo do americano, uma red flag gigantesca, né? O cara com sim. 26 anos tem em declínio atlético, tem muitas lesões, né? Tem tido muitas lesões, então e sim, e aí quando você sai de quadra é aquela coisa, né? O homem é um enrosco, né? É um arame farpado. É complicadíssimo, né? Se lidar com ele. É. E agora a gente sabe que a comemoração Então, dele com uma bazuca foi em homenagem ao dono da equipe, né? Então fica. tem isso, né? É, Tem isso. Aliás, o Pablo Torre é o Lúcio de Castro americano, né? sim. Ele virou especialista Pi- nas notícias, né? Pipoca ali de vez em quando, né? E sempre com uma bomba, né? Assim, É. parênteses sobre o E Pablo vai, Torre, né? Ele sozinho acabou com a candidatura do Bill Belichick ao Hall da Fama, né? Porque, assim, eu sei que você não acompanha muito a NFL, né? O Bill Belichick é o maior técnico da história da NFL. outra, vai ter que ser contexto. Eu É, sei quem é o Bill Belichick, mas eu é. quero entender o que se desenrolou da história, cara. O Pablo Torre publicou muitas matérias sobre questões fora de campo do Bill Belichick, né? Ele sai do Patriots, vai pro futebol americano universitário, aí tem várias polêmicas, ele tem 70 e poucos anos, namora uma garota de 24, e aí ela tomou as rédeas da vida profissional dele e tal, várias confusões e tal. Ele é o maior técnico de todos os tempos da NFL, 6 Super Bowls como head coach, 2 como coordenador defensivo, ele é tipo o Phil Jackson e o Pat Riley e o Greg Popovich num só. Não tem discussão. E aí esse foi o primeiro ano de elegibilidade dele no Hall da Fama. E ele não entrou. E questões políticas, e acho que a imagem dele tá meio desgastada por conta do Pablo Torre que a gente tava citando. Mas é um completo absurdo. E eu acho que o grande perdedor aqui é o Hall da Fama do futebol americano. Porque a gente fala sobre o Hall da Fama. Assim, olhando de longe, É, eu acho um absurdo. Assim, por mais que tenha mil coisas para se falar, eu acho um absurdo. porque tipo, a gente fala do Hall da Fama do basquete que, pô, todo mundo entra no Hall da Fama do basquete, né? E o Hall da Fama do beisebol, você tem aquela questão que a galera da era
dos esteroides, do doping, né, da bomba, não entraram, né, e vão ficar de fora, né. Então, tipo, você tem... me fugiu o nome agora do jogador, que pra muita gente é o maior jogador de todos os tempos, mas ele foi pego naquela era do doping, então ele não vai estar no Hall da Fama. Então tem essa grande questão do Hall da Fama do beisebol também. O Hall da Fama do futebol americano era o melhor dos três. E agora você vai ser eternamente manchado porque o maior treinador de todos os tempos não entrou de primeira do Hall da Fama. E imagino que ele vai entrar no próximo ano, né? Mas, cara, é bizarro. Como se o melhor técnico de todos os tempos não vai entrar de primeira no Hall da Fama, quem vai entrar de primeira no Hall da Fama? Isso foi um desabafo aqui, podcast hoje sobre a NBA, mas eu tava muito irritado com essa história. E uma coisa, Gabriel, eu vi algumas coisas que parecia que o Bill Belichick estava meio avoado. Assim, não quero dizer que ele está meio perdido, meio coisa, mas não quero dizer que ele tem algum problema de saúde, mas houve algumas passagens que eu vi que ele parecia literalmente meio avoado. Eu acho que assim, um cara nessa pegada, eu acho que talvez seja até um risco você não colocar ele rápido, sabe? Porque às vezes vai saber, né? Ele não tem mais a bola rápida dele mentalmente, né? E o jogador do beisebol que eu tava me referindo é o Barry Bonds, né? Que eu não tava conseguindo lembrar o nome. O Bill Belichick, sim, de certa forma, o Bill Belichick é a história mais velha que existe, né? É um cara de 73 anos, podre de rico, que começou a namorar com uma garota de 20 e pouco e perdeu um pouco o foco da carreira dele, né? É uma história muito comum, né? Só que ele é o Bill Belichick. Complicado, né? Só que ele é o Bill Belichick, né? Mas enfim, vamos encerrar agora falando do Atlanta Hawks, que é um time que já fez uma movimentação muito grande, que foi trocar o Trae Young, que a gente falou agora há pouco, né? Eles receberam nada pelo Trae Young. A minha dúvida, Ricardo, respira um pouco depois de fazer uma troca tão grande. Os resultados pós-troca não têm sido muito bons, né? Mas o Trae Young pouco estava jogando, né? Então acho que não é apenas uma fase ruim do time, que acho que não necessariamente tem a ver com a troca do Trae Young. Ou você se movimenta. Porque eu acho que tem um ponto, né, que eu acho que que coloca certa urgência no camp, vamos nos movimentar, que é o fato do inspirante do Kristaps Porzingis, né? O Porzingis, o contrato dele acaba depois dessa temporada, e aí você não pode trocar ele. Agora, você pode pegar o salário dele para algum time que tá querendo trocar algum jogador de salário alto, né? Você você troca pelo Kristaps Porzingis e depois no ano que vem sua folha salarial tá limpa, né? E eles têm também o inspirante do CJ McCollum. Então eles estão numa posição... A gente tá falando sobre o Knicks não ter contrato. O Hawks é o time que tem mais flexibilidade para fazer uma troca, porque tem os contratos. Então, um time que queira trocar um contrato alto tem esses dois inspirantes, que aí ano que vem sua folha salarial vai estar limpa. Eles têm ativos, têm as escolhas deles e tem um ativo valiosíssimo que a gente já falou aqui nesse podcast também, que é a escolha do New Orleans Pelicans, que pode ser a primeira escolha geral. Então, eu acho que é um time que poderia fazer uma troca, por exemplo, pelo Giannis. Eu acho que é um time que tem flexibilidade para fazer uma troca pelo Giannis no meio da temporada, mas eu consigo ver também... Você não vai trocar por trocar, e eu acho que tem um mundo também que eles, trocamos o Trae Young, vamos respirar. Não acho que eles deveriam fazer isso, porque eu acho que você ter essas cartas, o Porzingis e o McCollum para trocar, é algo muito valioso que depois de quinta-feira eles não vão ter mais para trocar. A questão, para mim, dá quase para ser Ctrl-C, Ctrl-V com o que eu falei com Detroit. Eu acho que, assim, a tendência seria ser conservador, mas você tem uma moeda de troca específica, que é esse contrato expirante de Porzingis, que, assim, você tem que usar de alguma forma. Sabe? Se você não vai ter interesse em renovar com ele ali na frente, você tem que usar isso de alguma forma, especialmente porque você é um time que está se posicionando competitivamente. Você está, né, a própria troca do Trae Young, a escolha que você tem do Pelicans, ela meio que te posiciona competitivamente como um time que está se colocando para mais. E talvez não mais essa temporada, mas mais a partir da próxima, com o Jalen Johnson estabilizado no papel de referência.
Nickel Alexander Walker faz uma temporada, né, muito, muito, muito boa. Acho que Sim. mesmo para melhores expectativas, eu acho que a gente tinha as melhores expectativas para ele, Sim. mesmo essas ele está superando, ele está muito bem. O Dyson Daniels parar de ser o pior arremessador da NBA ajudaria também, né? Esse ajudaria, exatamente. E É, você pode contar, exatamente, você pode contar que essa é a pior versão do Daniels arremessador. Então, assim, na próxima temporada você vai ter ele melhor, porque pior não dá para ser. Então, assim, talvez o caminho seja o futuro, talvez o caminho seja se manter, mas se você tem essa moeda do Porzingis, se você não vai investir para manter o Porzingis, você tem que usar ela agora para reforçar esse núcleo. E, como eu disse também antes, você tem condições de usar essa escolha do Pelicans para fazer uma troca agora, dar uma cartada? Tem, claro. Mas, sabe, se você esperar, você é o player pelo Giannis, talvez o principal player do mercado pelo Giannis. Então, é, é um pouco complexo aqui sim. a equação, mas eu acho que ela é menos complexa do que o Detroit, porque Detroit você tem realmente algo em risco em se manter, em mexer com aquilo, porque está muito bom. Sim. Atlanta não, acho que Atlanta mexendo ali, eu acho que vai ter menos chiadeira, sabe? Eu acho Sim. que Detroit tem um dilema um pouquinho maior, é um drama de Shakespeare mesmo, assim, eu mexo e coloco em risco, é ser ou não ser. É, O o pro... Atlanta acho que tem menos esse drama, sabe? Mas eu acho que assim, eu acho que é um risco para ele mexer muito e colocar uma perspectiva futura de uma troca que se avizinhe que ele pode ser um grande player para uma troca de uma grande magnitude no mercado, ele meio que se colocar de lado nisso. é. Se O, ele queimar rápido, sabe? o foda é que, assim, eles dependem da loteria. Porque tem uma diferença Depende. muito grande. Essa escolha do Pelicans pode ser a escolha número 7 ou pode ser a primeira escolha geral. É, é muita diferença. É muita diferença. Então você E a, vai. e a Diga. minha aposta, eu já falei, né, Gabriel? Uhum, Desculpa te cortar, né? Mas é aquilo que eu te falei. A minha aposta é que está muito mais para ser sétimo do que primeiro, porque o sim. Pelicans vai ganhar jogo no fim da temporada, ele vai querer jogar porque ele não tem nada a ganhar tancando. Sim. Então, Por enquanto é um bilhete de loteria. Literalmente, né? Porque a gente tá falando da loteria do draft da NBA. Só que aí a questão, né? Você vai trocar essa escolha. Se você soubesse que era a primeira escolha geral, você trocaria essa escolha? Complicado. E ao mesmo tempo, o Atlanta Hawks é um time que, porra, os caras tiveram a primeira escolha geral no draft, que foi o Zachary Rissachet. Assim, claro, em retrospecto, deveria ter sido o Stephon Castle. Mas não foi muito questionada na época ser o Zachary Rissachet, né? Eles deram azar de ter a primeira escolha geral, um draft historicamente ruim do topo, né? ninguém queria. É, Ninguém queria primeiro escolher aquele draft. Esse é o problema. e assim, se você também é o Bucks, Porzingis e McCollum, e essa escolha do Pelicans faz negócio, difícil também, né? Mais escolhas e tal. Então é difícil colocar um. É o, é o ativo mais valioso deles, mas é muito difícil colocar. Você encontrar um meio termo, né? No valor do que ela pode ser e no pior, no piso e no teto, né? No piso e no teto, no caso. Porque, porra, pode ser a primeira escolha geral num draft muito forte. E se for uma terceira escolha geral esse ano no draft, é melhor do que uma terceira escolha geral na maioria dos drafts, né? Porque tem vários caras ali que seriam que estão na disputa ali para a primeira escolha geral. Mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que nem que seja um movimento menor. Eu acho que você deixar o contrato do Porzingis e do McCollum literalmente expirarem, eu acho que você tá abrindo mão de ativos. E para encerrar, Eu acho que deixar os dois, eu acho que é, deixar os dois esperarem é é, complicado, né? Eu acho que com um você tem que fazer alguma coisa. sim, Eu acho que tende a ser o Porzingis, porque eu nem sei se o do McCollum pode ser trocado, não tenho 100% se o do McCollum pode ser trocado por ela da liga. Então, eu acho que vai ser Porzingis. Então, eu acho que boa, assim, é figura, eu acho que aqui é figura a gente falar no Porzingis. Assim, eu teria certeza em falar Porzingis, dá para trocar, sabe? bom ponto, né? Agora também não tenho certeza, agora você me deixou em dúvida se pode trocar o McCollum ou não. Mas, pra gente encerrar aqui, você até sugeriu que a gente falasse sobre alguma surpresa, né, nessa
essa janela de trocas, né? E eu tenho um ponto aqui que eu não sei se é surpresa, Ricardo. Eu vou fazer aqui uma aposta ousada. Eu acho que a gente não vai ver nenhuma troca envolvendo escolha de primeira rodada. O que eu quero dizer é, a gente não vai ver nenhuma troca grande acontecendo nessa janela de trocas. Não vai ver nenhum cara de, sei lá, nenhuma escolha de primeira rodada e nenhum cara que receba mais que 20 milhões de dólares por temporada sendo trocados. Eu acho que seriam meus parâmetros aqui, porque eu acho que com a flexibilidade é muito pequena para você arriscar, e aí eu acho que Giannis, Anthony Davis vai ficar tudo para off-season, e eu acho que a gente vai sim, seria péssimo para nós dois que trabalhamos cobrindo a NBA, né? Porque, pô, eu ainda tô a troca do Luka é o podcast Cara dos Esportes mais escutado de todos os tempos, e vai demorar um tempo pra ultrapassar, porque a distância é grande pro segundo colocado. Imagino que os números de acesso do Jumper naquele dia tenham sido também maravilhosos. Não é bom pra gente, mas é o que eu acho que vai acontecer, e minha previsão ousada. Eu acho que a gente não vai ver nenhuma movimentação significativa. E assim, Gabriel, eu acho que essa é uma conclusão natural para tudo que a gente falou aqui. Você viu quantos a gente falou, ó, é melhor esperar, talvez agora não seja o momento, trocar astro não é pro meio da temporada. Então, meio que assim, eu acho que essa é a conclusão natural. Eu não sei se nenhuma escolha, mas eu acho que a gente realmente. Se você me dissesse, olha, eu tenho dois cenários aqui, não vai ter nenhuma escolha trocada, vai ter 4 escolhas de primeira rodada trocadas. Eu diria nenhuma, facilmente. Apostaria meu dinheiro em nenhuma. Talvez facilmente. Assim, nenhuma troca envolverá múltiplas escolhas de primeira rodada. Porque ainda pode ter Sim, aquela escolha de primeira rodada muito protegida, que daqui a 2 anos vira 2 escolhas de segunda rodada. Tem muitas dessas trocas aí. De repente, acho que múltiplas escolhas de primeira rodada, eu colocaria minha mão no fogo. Quer dizer, não colocaria minha mão no fogo com muita coisa, não, mas eu acho que a grande probabilidade da gente, de eu entrar aqui na live quinta-feira que vem e falar, pô, pessoal, que merda essa janela de trocas, hein? Que bom que eu vim pra prévia, né? Pô, A prévia você tinha 2 opções. foi mais agitada. Mas você tem alguma previsão ousada? Pegando um lado pessoal, acho que a gente tem que ficar de olho em Orlando. Mas Orlando investiu muito para os resultados que. Não, eu não acho que é esse nível, mas eu acho que assim, esses caras que a gente fica falando, o Leicão, olha o Warriors, esses caras, talvez seja o Magic quem vai abocanhar. Assim, um cara que nem um jogador em Herbie Jones, por exemplo, um jogador desse tipo, assim, que a gente está falando. Talvez seja o Magic, porque o Magic tem resultados muito ruins para o tanto que investiu. Eu não acho que é desespero total, eu acho que é o primeiro ano, muita gente machucada. Jalen Suggs é o Luke Perry na 9ª temporada de base no baile, a ser special guest star. Você vê ele um jogo, outro jogo ninguém sabe explicar porque ele não está jogando, ele parece em 2 e um não joga. Eu estava vendo o quarteto que deveria ser, né, Gabriel? Desmond Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paulo Banqueiro jogou 100 e poucos minutos da temporada junto. Então, assim, depois de mais de metade da temporada. Então, assim, é pouco para você avaliar, dar uma posição definitiva sobre o que foi, mas é muito claro que o Magic tem que ser melhor do que isso. Eu acho que o Jacques Vaughn é um trauma na minha cabeça. Jamal Mosley tem muito prestígio ainda lá dentro, então eu acho que a tendência é você olhar para o mercado. Eu acho que o Orlando é um time que a gente fala muito pouco e que eu acho que pode dar uma cartada e aí começar talvez aí para começar a se enveredar para um all-in após o outro também, né? Porque começa a faltar ativo. Gastou muito com Desmond Bane, se gastar mais agora, começa a complicar. Verdade. Eu até acho que o Magic pode ser um time que, mesmo que não faça uma movimentação grande, eu acho que a tendência é melhorar nessa pós-All-Star. É difícil imaginar que o Paulo Banqueiro não vá melhorar, né, cara? E se ele não melhorar, aí vocês têm uma outra conversa para ter, né, na próxima off-season, né? Eu acho que a questão é todo mundo jogar junto. E o Magic, infelizmente, não está conseguindo botar todo mundo para jogar junto. Eu acho que é meio por aí. E o Magic tem aquele contrato de Jonathan Isaac, que é uma moeda de troca eterna, né? Sim. O cara
É tipo no contrato do Zion, né? O cara parece que tem uma garantia por semana no contrato dele. Então, sempre é não garantido o contrato do cara. Então, assim, Falando isso, tem o contrato do Terry Rozier também, né, com o Miami Heat, né? Que o Miami Heat basicamente tem uma trade exception com o Terry Rozier, né? esse é um enrosco, viu? É. Esse que Miami quer tentar uma troca com ele para ver se a NBA aprova. É. Essa é a pegada. A Ninguém NBA sabe provavelmente direito. não quer que mexa nesse vespeiro, né? Deixa ele lá. Mas o Miami Heat vai fazer o que é melhor pra você. E eu consigo ver podcast de quinta-feira que vem, a capa dele ser o Herb Jones, logo do Orlando Magic, atrás dele, né? Ser a grande movimentação, ser algo do tipo. Eu não, e assim, eu não acho que isso necessariamente seja uma trade deadline ruim. Eu acho que você pode ter muito jogador interessante rodando e não serem astros. Assim, vai ser ruim, lógico, para capa, mas não vai ser ruim para discussão. Mas é meio que a tendência é essa, eu acho. Eu acho que a tendência é meio por aí. É Keon Ellis, sabe? Sim, Nessa pegada, jogadores interessantes, é Jaden Ivey, jogadores interessantes, mas que assim você não vai botar lá na capa do Jumper e o pessoal vai entrar correndo para ver o que aconteceu, sabe? eu preciso de algum nome grande. Pelo menos meu vídeo no Você precisa de um TikTok. nome grande. Jamoran. Se eu tivesse que falar para você, é Jamoran, porque é um cara que Sim. vai sair por pouco. Aí algum maluco pode ver com uma aposta baixa, uma aposta assim, um bom momento para apostar. Eu vou deixar uma montagem do Jamoran com a camisa do Kings pronta por segurança. Poxa, Deixar essa por isso segurança. aí. Pô, Jamoran salvaria minha sexta-feira. Videozinho ali, Jamoran trocado pro Sacramento Kings. Ah, foi isso. Confira as outras negociações que teve no dia. Aí, Keon Ellis, do Los Angeles Lakers. Que bom jogador, né? Só que, pô, o pessoal... Bom jogador, mas não chama, né? Você põe lá na capa, o pessoal vai falar, mas quem que é esse cara, né? Eu preciso um pouquinho Infelizmente, mais. A gente vive Chris nisso, né? Middleton. É a Vai que alguém, é a sabe? Se o Chris uberização Middleton, da nossa profissão, né? A gente tem que contar com pior os que é. cliques e é basicamente isso, né? Assim como eu falo uberização, que é a precarização, né? Que não só Isso é Uber verdade. e entregador de comida, Airbnb e tal, e a gente depender tanto de clique é meio que a uberização, esse cenário, mas para a profissão de jornalista, mas não quero terminar a conversa Talvez, o Gabriel. Mas talvez, Gabriel. Sabe quem é um cara que talvez seja ele? Sabe, talvez o Bucks admita, o Gênesis está fora da temporada e troca o Miles Turner, por exemplo. E talvez o Miles Turner seja esse nome. Sabe? vai ser um vídeo de 15 mil visualizações no TikTok. Vou ficar. Meu mês vai ficar complicado. Eu dependo. Vai ser depressivo, né? Eu preciso do Jamoran. Jamoran, por favor, Jamoran. Ricardo Estabolito, sigam ele no @Estabolito Brasil. Estabolito Jumper. Não é Estabonito, mas é Estabolito Jumper. Sigam o Jumper Brasil nas principais redes sociais. A melhor cobertura da NBA, do basquete, é lá no Jumper. Ricardo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que sempre agradeço, sempre conto de risco quem convida. Eu deixo um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, para você também, Gabriel. Precisando, tamo aí, mas vai com calma, viu? Deixa eu descansar um pouco também. Eu precisando, tamo aí. Eu tô há um mês tentando marcar podcast com o Ricardo. Tem isso. Eu vi a mensagem. Precisando, tamo aí, mas. Porra. Né, uma vez por mês, a cota é uma vez por mês. Eu acho que a última vez que ele participou foi em dezembro, talvez nem isso, né? Eu vi que eu mandei uma mensagem pra ele dia 1º de janeiro, convidado foi 1º de janeiro. Pô, 1º de janeiro. É foda. Pô, já foi. O não eu já tenho, né? Então, vou buscar humilhação. Mas, Ricardo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo, todo mundo que tá escutando, assistindo depois. Podcast Cara dos Esportes amanhã, quarta-feira, assunto NFL Super Bowl, às 19 horas, horário de Brasília. Um grande abraço a todos. Tchau.